Olá, eu sou o Pedro, seja muito bem-vindo ao Não Apenas Histórias, e no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o livro Com o Mar por Meio, Uma Amizade em Cartas. Essa seleção reúne algumas das cartas trocadas entre o Jorge Amado e o José Saramago. Ela foi lançada em 2017 durante a FLIP, que é a Festa Internacional do Livro de Paraty. Esse projeto nasceu quando a Paloma Amado, a filha do Jorge, cuidava da correspondência do pai, em especial daquela trocada com o José Saramago. E coincidentemente na mesma época, a Pilar del Rio, a mulher do José Saramago, havia entregado o espólio do escritor português para a Biblioteca Nacional de Portugal, menos as cartas trocadas com o Jorge Amado. Como a amizade entre os escritores aproximou as famílias, a Paloma e a Pilar trocaram ideias do que fazer com essas cartas e, em parceria com a Companhia das Letras, resolveram publicar essa seleção com algumas delas. Um projeto também iniciado pelas duas no ano 2017 foi a criação da Casa Amado Saramago, lá em Paraty. E aqui reúnem-se algumas das cartas trocadas pelos amigos entre os anos de 1992 e 1998. A amizade entre o autor de Capitães da Areia e entre o autor de O Evangelho segundo Jesus Cristo, ela iniciou-se tardiamente. Os dois conheceram-se com mais afinco após a participação no júri da União Latina. E só fazendo um parênteses aqui, o que é a União Latina? Ela é uma organização internacional criada em 1954, cujo principal objetivo é disseminar e aproximar os países cujas línguas nacionais e oficiais são línguas românticas, ou seja, línguas neolatinas ou latinas. E apesar da amizade tardia, o laço afetivo ele se desenvolveu plenamente e amarrou não apenas os autores, mas também as suas famílias. Algo engraçado que é comentado aqui no livro é que essa amizade entre os dois podia ter sido desenvolvida uma década antes. Mas o José Saramago ele teve muita timidez quando encontrou o Jorge Amado rodeado por jornalistas. E em vez dele ir falar com o Jorge, ele simplesmente continuou seu caminho com medo de atrapalhar essa grande personalidade, porque apesar de, por um tempo, o Jorge Amado não ter sido considerado um grande escritor no Brasil, ele já tinha um reconhecimento internacional muito grande. E ele era uma personalidade literária muito importante, então ele estava sempre rodeado de pessoas. Lendo essa pequena seleção de cartas, ou faxes, trocada entre eles, é possível notar que eles tinham uma facilidade para conversar sobre tudo, porque nas cartas os temas são muito variados. Eles falam sobre política, eles falam sobre literatura, eles falam sobre família. Inclusive, eles têm um tom muito jocoso quando se referem aos prêmios literários, como o Prêmio Luiz de Camões e principalmente o Prêmio Nobel. Na página 64 desse livro tem uma carta trocada entre os dois, mas que foi escrita pelo Jorge Amado, que diz o seguinte: "Para dizer toda a verdade, devo convir que os 950 mil dólares do Nobel cairiam muito bem no bolso de um romancista português ou brasileiro, pobre de marré. Enfim, eles são muito íntimos e eles têm tons muito joviais nas cartas que eles mandam um para o outro. E já que a gente está falando sobre o Nobel, eu só queria tecer um comentário, porque o Jorge Amado ele foi indicado várias vezes ao Nobel e durante anos consecutivos, mas ele nunca foi laureado com o prêmio. E a Academia Sueca, que é a instituição responsável por premiar a literatura com o Nobel, ela sempre foi muito envolvida no imaginário, sobre os critérios utilizados para premiar a obra de um autor como um grande expoente da literatura. E não sei se vocês têm acompanhado, eu posso até deixar alguns links de notícias na descrição. A Academia Sueca está mergulhada até o pescoço em escândalos de corrupção e em denúncias sobre abuso sexual cometidos por membros da Academia a mulheres. Então isso não sei se ainda não foram comprovados, mas existem boatos. Eu vou deixar tudo na descrição para vocês conferirem. E é curioso que isso aconteça e eu me sinto muito feliz que isso tenha acontecido e tenha abalado essa instituição, porque isso mostra que os prêmios eles são concedidos por pessoas para pessoas, ou seja,
Muitos dos jurados da Academia Sueca têm suas visões políticas, suas visões sociais e analisam as obras que estão sendo, os autores, né, que estão sendo julgados a partir dos seus preconceitos. Então não é um prêmio neutro e um prêmio que avalia puramente a qualidade literária. Então eu acho muito bom que a academia esteja mergulhada para que as pessoas comecem a pensar de que talvez não é bem por aí que as coisas aconteçam, né? Talvez eu seja perseguido depois desse vídeo, não tem problema com isso. Mas era só um comentário que eu queria fazer. Vamos voltar ao livro agora. As cartas trocadas pelos dois autores, elas são cheias de carinho e afeto, que foram nutridos incondicionalmente e mesmo com o mar por meio. E essa cumplicidade é um sentimento que impressiona durante a leitura, ou pelo menos me impressionou enquanto eu li as cartas. Eu acredito que isso se deve à maturidade que os dois autores já tinham quando se conheceram e paixões em comum, como por exemplo a língua portuguesa. A troca de cartas findou-se em 1998, quando Jorge Amado teve um infarto e perdeu a visão. E isso inclusive afetou drasticamente a vida do autor, que passava os seus dias sentados, com os olhos fechados, falando pouco, bem resguardado. E um dos poucos dias que essa triste rotina do Jorge Amado foi interrompida foi quando o José Saramago ganhou o Prêmio Nobel. Jorge Amado pediu para abrir uma espumante e ele ditou uma carta, uma nota à imprensa, e essa nota ela foi responsável pela aproximação dos leitores às obras dos dois autores. Os portugueses conheceram Jorge Amado e os brasileiros conheceram José Saramago. Então eu achei isso muito, muito, muito bacana, como essa carta, essa amizade entre os dois possibilitou um maior reconhecimento da obra de ambos. Naturalmente, essa é uma pequena seleção das inúmeras cartas trocadas por eles. E esse projeto gráfico ele foi feito, então, como eu comentei, pela Companhia das Letras, em parceria com a Fundação Casa de Jorge Amado e a Fundação José Saramago. E o projeto gráfico está incrível. O livro está recheado com facsímiles e fotos dos acervos pessoais dos autores, e isso dá um aconchego muito maior na hora de ler o livro. Vou mostrar agora um pouquinho desse projeto para vocês, mas não tudo, porque a graça está em ter o livro em mãos. Bom, eu adorei que a lombada não está colada no livro, então dá para ver a costura, né? E a costura do livro foi feita em numa linha laranja, eu achei isso muito bacana. Então aqui tem algumas facsímiles dos fax enviados, tem fotos dos autores, tem imagens lindas deles, inclusive eu descobri que o Jorge Amado tinha um pug, olha que coisa mais linda esse cachorrinho. E também tem do José Saramago. Inclusive se eu troquei o nome dos dois, falei Saramago em vez de Jorge Amado, é porque o nome deles é parecido e na minha cabeça o nome não fica gravado com muita facilidade, então eu peço perdão. E aqui tem mais. Mas não vou mostrar tudo, porque a graça está em vocês verem isso de perto, talvez abrirem uma livraria ou mesmo comprarem um livro. E esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram da troca de cartas, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para vocês fazerem a compra desse livro pela Amazon. E se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações, que é aquele sininho ali do lado do botão inscrever-se, de curtir o vídeo e de divulgar o canal para quem também curte falar sobre livros. Era isso, um beijo grande e até a próxima. Tchau!